te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, olhai com bondade o que redimistes e adotaste como filhos e filhas, e concedei-nos aos que crêem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, São Lucas, capítulo 6, no versículo de 12 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos fala desse grupo de apóstolos que Jesus escolheu. Então, tudo que Jesus fez é para a gente ter exemplos, né? Para nós seguir. Então, Jesus ele tinha uma responsabilidade, né? Um compromisso de escolher 12 homens, 12 pessoas. Quer dizer, 12 pessoas comuns, né? Do meio do povo, com limitações, com fragilidades, mas que tinha lá um caminho já percorrido com Jesus. Mas Jesus, ele sobe na montanha, né? Como representa, né? Quando Moisés subiu a montanha para receber de Deus os 10 mandamentos, né? A tábua da lei, e ele sobe no Monte Sinai. Então, representa isso, Jesus sobe
para rezar ao Pai, rezar a Deus por essa escolha, por essa decisão tão importante que Jesus teria que tomar. Então ele sobe e reza durante toda a noite, ao amanhecer. Quer dizer, esse ao amanhecer na Bíblia, ou a noite na Bíblia, a noite representa escuridão, trevas. Quer dizer, quando amanheceu, isso quer dizer que clareou. Então a nossa vida de oração é assim, quando as coisas estão escuras, nós precisamos subir nesse monte, que é o próprio Deus, né? Para estar em comunhão com Ele e para clarear nossa mente, para que nós possamos então ter as escolhas mais acertadas. E ele sobe, reza a Deus, desce com eles e ali ele escolhe esses 12 homens, né? Que tem lá suas limitações, mas tinha lá um caminho também já percorrido junto com Jesus. E aí, então, aqui nós temos o nome desses 12 apóstolos, né? E, então, esses são os escolhidos de Deus. Escolhido de Deus para quê? Escolhido de Deus para pregar a palavra. Né? Teve Judas Iscariote, que acabou depois caindo em contradição, porque, na verdade, o ser humano é assim, cheio de fragilidade. Não é 100% todas as coisas, né? Então Jesus, ele escolhe esses homens para uma missão. Qual é a missão? A missão é levar a palavra de Deus. E nesse momento que Jesus escolhe aqueles homens, ali se encontra, quer dizer, quando ele desce da montanha para a planície, assim também precisamos entender que nós somos assim também. Nós subimos ao encontro desse Deus numa vida de oração, mas por que que nós precisamos esses apóstolos necessitavam, né? Jesus precisava também ir ao Pai para ter essa decisão, para escolher, e aí ele escolhe até hoje, né? Somos nós escolhidos de Deus. Escolhido para quê? Para anunciar a palavra. Agora, Jesus, então, aquela multidão que o seguia, ele, através, para quê? Que aquele povo queria aproximar de Jesus? Porque Jesus, pela palavra. Então, hoje nós nos encontramos, a partir dos apóstolos, Jesus foi sempre chamando mais e mais e mais, e chama até hoje, e somos nós os chamados nesse momento de Deus, para anunciar a palavra. Anunciar quem? A palavra que é o próprio Jesus Cristo. Isso quer dizer, então, amados, que aquelas pessoas que ali encontraram, para mostrar, quando nós aceitamos o convite de Jesus e pregamos a palavra que é o próprio Jesus Cristo, o que acontece? Acontece que as pessoas vão sendo curadas, porque a palavra tem poder de curar, a palavra tem poder de libertação, de expulsar todo tipo de mal. Quantas experiências nós vimos bonito na igreja, como nós vimos nesse final de semana, o acampamento, aqueles jovens chegando todo inundado do Espírito Santo. Inundado como? Pela palavra. A palavra de Deus tem um poder e ela precisa ser semeada no meio do seu povo. E ele precisa, né, de pessoas. E por isso Jesus, né, ele chama nós nas nossas incapacidades mesmos, porque ele nos condiciona. Porque aí está o grande sentido. Nós somos finitos, mortais, imperfeitos, mas a palavra que chega ao nosso coração e nós discernimos ela para anunciar, é palavra que já fez caminho de libertação na nossa vida. Já curou nós de muitos males, muitas doenças, muitas enfermidades. Então, essa palavra que Jesus tanto deseja ser pregada, porque é o amor de Jesus, o amor de Deus por cada um de nós. Essa palavra, quando é ouvida e vivenciada, ela traz para todo ser humano a cura e a libertação. Então,
Esse amor de Deus, nós sentimos ele através da sua palavra. Esse mês é mês de setembro, dedicado à palavra de Deus. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.